Eu te conto que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um segundo inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, dessa vez para apurar uma possível tráfico de influência do filho do presidente Lula junto à Dataprev, a empresa de tecnologia do governo federal. E segundo a PF, Lulinha pode ter atuado junto ao governo federal em negociações envolvendo uma empresa de contratos com a União. E no centro da apuração está a Tree Extra-Treat, que tem 4 contratos vigentes com o governo federal, no valor total de cerca de 55 milhões e 700 mil reais. A PF investiga se Lulinha teria feito lobby em favor da empresa junto ao governo. E os investigadores também apuram uma possível conexão entre o empresário do setor de tecnologia, Lulinho, Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e a empresária Roberta Luxinger. A investigação também tem relação com as negociações envolvendo a comercialização de cannabis medicinal. A PF que quer saber se Lulinha atuou em favor de empresas ligadas ao setor, junto ao Ministério da Saúde e à Dataprev. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, classificou o novo inquérito como uma fishing expedition, ou seja, uma investigação que buscaria provas para sustentar uma acusação. André Mendonça determinou que todos os atos de apuração sejam juntados, unidos ao inquérito que tramita no gabinete dele. E o ministro também determinou que o STF seja avisado previamente sobre os eventuais afastamentos de policiais da equipe de investigação. E a gente segue olhando para Brasília, pessoal, porque o recesso parlamentar termina hoje, oficialmente. Mas o Congresso só deve retomar os trabalhos nas próximas semanas. A expectativa nessa volta é pela análise de temas bem importantes, como o fim da escala de trabalho 6x1, e importante principalmente para o governo federal. A Aline Beckett vem conversar com a gente e traz os detalhes e os motivos pelos quais esses trabalhos foram adiados no Congresso. Aline, boa tarde para você. Oi, Muriel, muito obrigada. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui na CNN. Pois bem, a expectativa para essa volta do recesso parlamentar é de que seja, de fato, ali uma agenda mais enxuta, justamente por conta das campanhas eleitorais que acontecem agora oficialmente nessa segunda parte do ano, nesse segundo semestre do ano. Os parlamentares saíram de recesso já com a sinalização da presidência, do presidente Hugo Mota e também do presidente Davi Alcolumbre, de que no dia 10 de agosto, a partir do dia 10 até o dia 14, eles vão fazer um esforço concentrado nas duas casas, além também de uma outra semana no fim do mês, do dia 31 ao dia 3 de setembro, onde haverá um novo esforço concentrado para que eles possam, então, agilizar essas pautas prioritárias. E nesse segundo semestre, Muriel, vai ficar muito dividido ali, porque existem pautas prioritárias, principalmente para o governo federal, mas existe também toda uma pressão em relação às pautas da oposição, E além disso, a gente tem dentro disso tudo as articulações, as negociações políticas que acontecem entre os partidos, especialmente o Centrão, que tem bastante força ali, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. De prioridade do governo federal, o que a gente pode destacar é o fim da escala 6x1, como você bem disse, uma PEC que já passou pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal, não teve despacho por parte do presidente Davi Alcolumbre e não tem essa sinalização também de despacho. Ele deveria fazer o despacho para a CCJ, depois para o plenário do Senado Federal, mas ainda não há nenhuma sinalização dele de que ele vai, de fato, pautar a PEC do fim da escala 6x1. Além disso, o texto da criminalização da misoginia, ele está parado na Câmara, ele tem uma urgência já aprovada para que esse texto seja aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, porém, a deputada Tabata Amaral, relatora, buscou consenso, principalmente com a bancada evangélica, que levanta alguns pontos ali relacionados à liberdade de expressão, liberdade religiosa, não conseguiu fechar esse consenso, então essas negociações vão ocorrer agora na volta desse recesso parlamentar, Existe também o tema das Big Techs e inteligência artificial. O governo tenta avançar na regulamentação das plataformas digitais. O projeto amplia ali justamente o poder de fiscalização do CAD sobre as práticas consideradas anticompetitivas e também segue em negociação na Câmara. Um dos principais impasses envolve justamente os direitos autorais em relação às plataformas. A PEC da Segurança Pública também é um texto prioritário para o governo, também está parado no Senado. A mesma situação
aprovação da PEC do fim da escala. Foi aprovado na Câmara, mas agora aguarda um despacho por parte do presidente Davi Alcolumbre. E em relação à pauta da oposição, que a gente pode destacar é a PEC da maioridade penal. Essa PEC deve ser trabalhada na volta do recesso, porém, a expectativa de texto deve ficar para depois das eleições, em novembro, justamente para não contaminar o debate eleitoral, mas é uma pauta que é trazida pela oposição nessas eleições. A gente segue por aqui, é claro, acompanhando então toda a repercussão, Muriel, e a expectativa também desses trabalhos que vão retornar de forma lenta nessa semana, justamente por conta das convenções partidárias, mas na semana que vem é de fato ali firmado o esforço concentrado por parte das duas casas. Volto com você.